Tudo bom, hein? Amigos, quem está participando dessa reunião conosco aqui, tá? Só para vocês entenderem, essa é uma reunião de alinhamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa estratégia comercial do Smart Check até agora, onde nós estamos, né? As principais objeções que a gente alcançou, tá? E qual vai ser como a gente pode utilizar essa estratégia para construir essas informações para construir uma estratégia ainda vencedora dentro desse processo de formalização. Tá? A gente dividiu em 3 grandes grupos de reunião. Tá? Então, hoje a gente já teve uma série de colegas de vocês que participaram de manhã, às 9 horas. A gente tem essa às 11 e vai ter outras 2 horas da tarde. Naturalmente, vocês também estão convidados a participar da próxima, mas a gente vai ter muita informação redundante. Mas esse é um processo construtivo. Pessoal, vou apresentar todo mundo rapidamente. O João está participando aí, o nosso gestor da Latam. Está participando diretamente de Portugal, né? Nós temos o Luiz representando aí a Bahia, o senhor Oswaldo e o João Paulo, que representam o Pará e o Amapá, o Stefano de Minas Gerais, o Denilson, representando aí o Maranhão, tá? Fabiano do Mato Grosso do Sul e o Ramon do Distrito Federal. Tem o Marco de la Justina também aí, parece que está somando com a gente, lá de Santa Catarina. Deixa eu ver se está faltando alguém, só para não deixar de fora. Eu acho que eu falei o nome. A Patrícia também do DF está conosco e a Michele, tá? Que nos suporta aqui no dia a dia, nos dá uma força no Cons CRM. Amigos, essa não é uma apresentação unilateral, é uma conversa. Né? Eu vou falar de vários tópicos aqui, que é a percepção da fábrica sobre o momento que a gente está vivendo sobre essa tecnologia, mas fiquem à vontade para interromper, contribuir, tirar dúvidas, porque nós temos que sair daqui com entendimento comum, tá? Nós temos que sair daqui com a mesma ideia absorvida sobre o negócio. Então, é uma reunião a várias mãos para a gente poder somar. Por isso que a gente está fazendo com todos os representantes juntos, em vários fóruns, e depois tudo isso vai ser passado para vocês. Essa reunião vai ser dividida em 2 momentos, tá? No primeiro momento, nós vamos falar aí dessa questão do Smart Check até agora, como tem sido isso, o que nós aprendemos e como a gente pode melhorar nesse projeto. E a segunda, nós vamos trazer uma novidade aí, alguns já conhecem, outros não, que é uma ferramenta, né, que pode ser associada ao Smart Check de monitoramento de sintomas da população. Tá? Tudo isso para a gente ofertar o mercado aí que a gente está vivendo. Bem, pessoal, a gente tem diversos desafios comerciais, né, barreiras comerciais até aqui. Diversos. Eu vou utilizar de 3, mas a gente sabe que existem outros. Tá? Se vocês quiserem discutir outros desafios, coloquem na mesa, a gente fala um pouquinho sobre eles. O primeiro deles talvez tenha sido maior, pessoal, tem a ver com a validação tecnológica versus um cenário de desconfiança. Bem, a VMI lançou uma ferramenta de inovação, né, e vender inovação por si só já é difícil. Tá? Porque a inovação, ela rompe o paradigma. Né? A gente cria um processo que a gente já tem na nossa mente, que é o processo correto, e fala, olha, talvez esse seja o melhor caminho. E existe resistência à mudança. Em qualquer cenário, em qualquer pessoa, a resistência à mudança ela está presente. A gente tem dificuldade em mudar. Toda mudança gera um desconforto. Tá? Mas a gente sabe que a mudança pode ser para melhor. Então, nós tivemos uma necessidade de validação tecnológica num cenário extremamente complexo. Além disso, pessoal, a área médica, ela normalmente solicita validação clínica. Ela quer saber onde é que já está instalado. Funcionou? Posso ligar para saber se deu certo? Né? E a gente vive isso no nosso dia a dia. Né? A gente está vendendo um negócio, cara, que a gente tem que roubar, mas não tem, mas não sei onde coloco. Né? Então, a área médica, ela requer muitas vezes o exemplo. Né? Porque nós estamos trabalhando com vidas. Né? Nós estamos trabalhando com uma questão extremamente delicada. Né? Agora, nesse nosso grupo da segurança, a gente só tem vendedor de inovação. Todos nós somos vendedores de inovação. Porque o nosso parque de equipamentos já é uma inovação em si. Vender raio-x de segurança é inovação. Até 3, 4 anos atrás, segurança era feita só com segurança, abrindo bolsa e dando martelada e vendo o que tinha dentro. Vocês apresentam ao mercado a inovação raio-x de segurança. E com o Smart Check, nós temos um espaço muito curto de tempo para vender uma inovação de triagem
para a área médica. Tá? Um outro desafio comercial, tudo isso eu vou falar um pouco mais, tá? Vou ser redundante, vou repetir. Um outro desafio aí super importante diz respeito ao tempo de resposta. Pessoal, parece que a gente convive com Covid-19 há anos e anos e anos na nossa vida, mas não é verdade. Covid-19, ele começou no Brasil em março. Nós estamos em julho, pessoal. São 4 meses necessariamente, não completos, tá? Ele apareceu para o mundo na mídia em dezembro, apesar de já existir na China desde novembro, ele apareceu em dezembro. Ou seja, é um bebezinho, tem 6 meses. Tá? E por que eu estou falando isso? Tá? Ele é tão novo que a gente não conhece nada dele. A gente todo dia, na nossa... um minuto só, pessoal. Deixar da chave na porta, minha esposa estava tentando entrar, desculpa mesmo. Pessoal, nessa nossa ansiedade de passar, a gente está vivendo um turbilhão de informações, que a gente não pode confiar, infelizmente, em todas elas, e mais, um exercício de previsibilidade absurdo, está acabando, estamos no pico, já vai passar, já passou, pô, aqui já está bom. Cara, nós não sabemos. Nós sabemos muito pouco sobre esse negócio. Mas o fato é, nós ainda... Faz favor para mim, fecha aqui. O prédio inteiro escuta eu falando. Desculpa aí. E aí, pessoal, a gente vive esse cenário de respostas. Além disso, a Covid chegou no Brasil, ela... Não estou entrando no mérito se chegou no carnaval ou não, tá? Mas ela começou a se evidenciar no Brasil com poucos casos em março. Até o final de março, o que a gente falava no Brasil era o seguinte, cara, isso aí não pega quase ninguém, porque o número de contágio era pequeno. Em abril a gente ficou assustado, em maio a nossa ficha caiu, e em junho a gente já começou a falar que esse negócio está passando. Isso é o que a gente quer acreditar, né? Mas a gente vai entender que não é bem assim. E sobre o acesso aos decisores, eu vou falar um pouquinho ao longo dessa conversa. Por favor, me interrompam se necessário. Vamos lá. Validação tecnológica. Pessoal, o Smart Check é necessário? A gente ouviu essa pergunta, o cliente se pergunta isso toda vez antes de fazer uma compra. Ele funciona? Esse equipamento funciona? É uma pergunta que o cara quer saber. Tá? Se ele é necessário, é um pouco mais complexo, eu vou explicar por quê. Porque no Brasil, apesar da gente ter começado a discutir a doença em março, a gente não olhou, a gente não tinha ainda um respaldo do mundo sobre qual era o melhor caminho a seguir. Tá? Então, naturalmente, quando você não tem um respaldo científico sobre o melhor caminho a seguir, você acaba pegando o caminho mais fácil. Né? O que nós fizemos? Nós batemos um recorde de compra de respirador. Se você pegar a quantidade de respirador per capita que tem no Brasil, comparado com outros países, é um negócio absurdo. Nós compramos um respirador pra caramba, porque a gente tinha certeza que o respirador era a solução para esse negócio. Mas não é. O respirador, só para a gente lembrar, estou fazendo um parênteses, 80% a 90% que precisam ser entubadas e precisam de respiração mecânica por causa de Covid-19, falecem. Ou seja, o Pará comprou 300 carcaças de ventilador. A Bahia comprou não sei quantos. Minas comprou não sei quantos. A preços exorbitantes. Era o caminho certo? Não era, mas era o caminho que o mercado falava que tinha que ser feito. Então, se comprou ventilador, álcool em gel e máscara. Alguns monitores, né? Montaram-se leitos. Então, o que foi feito? A torta direita, numa velocidade irresponsável. Tá? E aí, a gente veio com uma solução que a gente falava, gente, a questão não é preparar o hospital somente. A gente tem que evitar que as pessoas vão para o hospital. Que as pessoas cheguem aos hospitais. Só que não tinha validação científica. E esse negócio ficou parado. Vamos discutir um pouco sobre isso. Vocês estão vendo a minha tela, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Jonas. Tá, pessoal, essas notícias que eu vou mostrar para vocês são de ontem, tá? Eu vou ler para vocês aí. Gripado e com febre, Bolsonaro faz exame. Deixa eu mudar aqui. De pulmão e mais um teste de Covid. Essa mensagem aqui, eu acho que essa aqui é do UOL.
Globo.com. Bolsonaro diz a apoiadores que fez chapa do pulmão e teste de Covid. Bolsonaro fez chapa do pulmão e fará teste para novo coronavírus. Pessoal, eu pergunto a vocês. O que essas mensagens, o que essas matérias têm em comum? Eu queria que alguém me respondesse. O uso do raio-x, né? Para fins de detectar as lesões, né, que ele está tendo. Legal, legal. Mais alguma contribuição? É isso mesmo? Bem, olha o que ele fala aqui, tá? Eu vim do hospital agora, fiz uma chapa do pulmão. Está limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame de Covid agora há pouco, mas está tudo bem. Aqui ele fala, eu fiz a chapa do pulmão e agora eu vou fazer o teste do coronavírus. Pessoal, por que vocês acham que ele falou isso? Vocês conseguem entender por que ele fez? Qual que é o raciocínio dele para essa conversa? Lembrando que o Bolsonaro é assessorado por especialistas da área. Por que vocês acham que ele falou, cara, ó, meu pulmão tá bom, agora eu vou fazer o teste do Covid? Porque a partir do momento que ele identifica possíveis lesões aí no pulmão dele, ele consegue prevenir antes do resultado para o Covid. Obrigado, João Paulo. Mais alguém? Patrícia? Era o que eu ia falar mesmo, né? A questão é o seguinte, a intenção dele foi verificar se tinha infecção. Se tem uma infecção pulmonar, que grau que está essa infecção, né? Para eu poder justificar o Covid. Que aí entraria nosso produto, né? Se ele tivesse por lá. Obrigado, Patrícia. André, quer falar também? Abriu o microfone aí. Não, tô tranquilo. Beleza. Pessoal, é o seguinte. A realidade é essa aqui e não tem outra realidade por enquanto. As realidades estão mudando todo dia. A verdade, pessoal, é que uma coisa é você identificar se você tem a doença ou não. A outra coisa é identificar qual que é a gravidade que aquela doença está em você. Tá? É exatamente o que vocês falaram. Então, o que aconteceu com o Bolsonaro? Ele sentiu sintomas. Tossiu, teve febre, dor de cabeça muito forte. A gente sabe, faltou um pouquinho do olfato e do paladar por conta da Covid. E são sintomas da Covid, mas são sintomas da gripe, ok? Mas, pessoal, se ele fizesse o teste PCR, que para o presidente o resultado sai em horas e para a gente o resultado sai em dias, ele só ia saber se ele tem ou não tem o Covid-19. O teste PCR, ele serve para te falar se você tem ou não tem a doença, mas qual que é a gravidade da doença em você, como aquela doença está te afetando, você precisa fazer uma análise clínica dos sintomas e principalmente de como está o seu pulmão, que é o principal órgão afetado pela Covid-19. Quando você começa a ter infecção pulmonar, daqui a pouco você vai precisar de um respirador. Daqui a pouco você vai precisar de um hospital e provavelmente você vai morrer. Isso pode acontecer. Então, o que o Bolsonaro fez foi o seguinte, amigo, a primeira coisa que eu preciso ver é se meu caso é grave ou não é. Porque baseado nos sintomas, ele já sabia que provavelmente tinha Covid-19. O teste de... Olha o que ele fez. Ele fez um exame de raio-x do tórax para ter convicção, para ter certeza que estava bem, que não estava num estado grave. E falou, agora eu vou confirmar esse diagnóstico com PCR. E como é que funciona a sociedade hoje, tá? Como é que está funcionando os nossos municípios? Os municípios do Pará, os municípios da Bahia, os municípios da maior parte dos lugares. Existe escassez de teste PCR. É um teste extremamente caro, custa aproximadamente R$300 um teste, ou seja, 1.500 testes, você compra um raio-x. Desculpa, 1.500 testes, você compra um Smart Check. Tá? Mas o que está acontecendo é que é difícil fazer esse teste, ele é caro. Tá? E o resultado é lento, ele não é do dia para a noite. Nem todo mundo é igual o presidente, que teve, pegou, vai ali, faz rapidinho e resolve. Então, isso não acontece.
O que está acontecendo no Brasil é o seguinte, se o Jonas aqui agora começar a se sentir mal, eu vou entrar numa telemedicina e eu vou falar assim, eles vão falar, Jonas, faz um teste PCR. Eu vou lá e vou fazer um teste de R$300. Pior, se eu... Ou eles podem até falar, não, cara, você não vai fazer nada, você vai ficar em casa. Mas sem saber o grau que eu estou. Sem saber se, de fato, como o Bolsonaro fez, se ele estava bem ou se ele estava mal. Cara, você vai ficar em casa. Pô, você ficou em casa, mas você não está bem, cara. Como é que você vai ficar em casa se você não sabe o grau que você está? Porque essa doença, pessoal, ela é silenciosa. Ela pode acometer o seu pulmão e você sentir uma série de coisas, ou você pode ter ela e sentir pouca coisa. E quando você vê, você já está numa situação muito delicada. Então, hoje no Brasil, a gente testa e vai procurar o hospital quando está mal. A orientação ainda é, quando estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Não é o correto. Tá? Fiz aqui uma matriz muito mal feita para a gente poder continuar falando um pouquinho sobre esse negócio. E aí depois eu vou entrar de novo no Smart Check para vocês entenderem das validações científicas que a gente tem para essa tecnologia. Bem, existe uma matriz que é diagnóstico, tá, pessoal? Que está na vertical. E na horizontal tem a gravidade. Para qualquer coisa, para qualquer patologia, você precisa saber as duas coisas. Um câncer. Você quer diagnosticar o câncer, mas você também quer saber o grau que o câncer está. Qualquer doença, você quer diagnosticar, mas você tem que saber a gravidade que você está. O Brasil está se preocupado muito em testar para saber qual que é o grau que as pessoas, o diagnóstico que as pessoas têm para quê? Para evitar o contágio. Isso é importante. Mas para o tratamento, não adianta eu botar respirador somente na ponta. Eu tenho que saber a gravidade de cada paciente e tomar a decisão para tratar os sintomas da forma correta. Nesse sentido, a melhor ferramenta de diagnóstico, as duas melhores ferramentas de diagnóstico são o RT-PCR, tá? Porque o RT-PCR não importa se você é assintomático ou não é assintomático. Se você tiver o RNA do vírus, ele vai identificar ali a partir do 4º dia, ok? Então, ele é o melhor cenário. Não importa se o seu pulmão está bom ou não. Se você tiver o vírus, ele vai identificar. O sorológico, ele é tardio, ele é atrasado, porque ele identifica o anticorpo do vírus. A partir do 10º dia, pessoal, algumas pessoas a partir do 7º, isso é uma média, tá? Você vai começar a ver ali no seu corpo o anticorpo começando a aparecer nesse tipo de teste, tá? Ele é preciso mesmo a partir do 10º dia. Então, ele é uma ferramenta de diagnóstico que não ajuda nem no distanciamento social, nem no combate à doença, ok? Os testes rápidos, eu não vou me ater muito aos testes rápidos, porque são ferramentas com uma precisão extremamente burocrática, infeliz, não tem funcionado na maior parte do mundo, tá? E no Brasil não é diferente. Tá? Eles normalmente funcionam eles normalmente são aplicados a partir do 8º dia e com 20% só de acerto. Aí não dá, aí é complicado. Não dá para tomar decisão baseada em umas ferramentas que não têm esse grau de assertividade. Quando a gente passa para os equipamentos, as ferramentas de exame de imagem, pessoal, elas não conseguem fazer um diagnóstico sozinhos. Aqui tem que descer um pouquinho o TC. Mas talvez a melhor ferramenta de diagnóstico seja a tomografia computadorizada. Porque assim como o RT-PCR, a melhor ferramenta de aplicação aqui, porque ela consegue mostrar, em média, no 3º ou 4º dia, se a pessoa tem algum tipo de infecção pulmonar, que é o órgão mais atingido pela Covid-19. A Covid-19, ela cria aquela lesão no pulmão que chama de vidro fosco, tá? E ela consegue demonstrar a gravidade também daquele tipo de doença, daquele tipo de vírus. No entanto, pessoal, nós estamos falando de uma ferramenta extremamente cara, difícil de você colocar em cidades, municípios do interior, que você, com um grau de infecção absurdo, você não consegue desinfectar uma máquina dessa rapidamente. Ou seja, na teoria ela é linda, mas ela é linda para dentro do hospital, para fora ela é complexa. E aí nós vamos para o raio-x de tórax, que assim como a tomografia computadorizada, ele consegue demonstrar a gravidade daquele processo. A partir ali do 6º, 7º dia, você já consegue ver no raio-x imagens que sugerem uma infecção pulmonar, características de Covid-19. E você consegue, de uma forma muito precoce, que é o 6º, 7º dia, já começa a saber se aquela pessoa precisa ou não ir para o hospital.
precisa ou não ficar em casa. Precisa ou não fazer aquele tratamento paliativo em cima dos sintomas. Lembrando que a doença não tem tratamento. O que você trata são os sintomas. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque até agora, eu estou falando do raio-x de tórax no geral, não estou falando do Smart Check, tá? Até agora a gente tem falado em teste, teste, teste. O teste segue para você conter a disseminação da doença. Para você saber quem vai para um hospital ou não, você tem que saber a gravidade daquela pessoa. Não adianta eu pegar um município do interior e começar a testar todo mundo, porque eu ainda assim não vou saber quem daquele município precisa exatamente de um atendimento necessário. E às vezes, eu não estou falando do atendimento hospitalar, às vezes a pessoa está com sintoma de tá positivo, fez o teste e deu positivo, ela precisa também ser medicada, acompanhada, em casa. Tá? Então é importante a gente tomar essas ferramentas para a gente tomar decisão. Exames de imagem são a melhor forma de identificar o grau da doença e a melhor forma de acompanhamento. Por quê? Porque através do exame de imagem eu também consigo demonstrar a evolução da doença. Deixa eu fazer uma estatística aqui para vocês, tá? No nosso grupo de representantes, a gente tem, não vou ficar citando nomes, nós temos aí pelo menos 15 pessoas, tá? Nosso grupo aí de 100 representantes técnicos comerciais, só de representantes, a gente deve ter 20 pessoas aí que já pegaram a Covid-19. A gente teve pessoas que precisaram se hospitalizar, a gente teve pessoas que fizeram tratamento em casa, mas todo mundo passou por um exame de imagem para tomar uma decisão. Nós tivemos um colega agora, na semana retrasada, que ele pegou Covid. No primeiro dia ele teve febre, dor de cabeça, no segundo dia dor de cabeça, no terceiro dia ele não conseguiu subir, estava com dificuldade de subir a escada da própria casa. Fez-se um raio-x de tórax e fez o tratamento necessário. Só para vocês terem uma noção de como o exame de imagem é fundamental. Bem, pessoal, eu só vou resumir aqui esse negócio, porque aqui eu estou falando do raio-x de tórax, mas agora eu vou entrar um pouquinho no Smart Check, nós estamos falando da validação da tecnologia. A gente já validou aqui a importância do raio-x de tórax não como ferramenta de diagnóstico, mas como, isso é importante, o raio-x de tórax não faz diagnóstico. Por quê? Porque tem gente que sequer tem problema no pulmão. O raio-x de tórax serve para contribuir para um diagnóstico e principalmente para a tomada de decisão. Tá? O que é o Smart Check, no final das contas? Uma ferramenta de triagem, principalmente para os municípios, para alguns cenários, nós vamos falar sobre esses cenários, tá? Que tem uma desinfecção rápida, extremamente necessária para a Covid-19, que tem um software de inteligência artificial que auxilia na tomada de decisão, ele não toma a decisão sozinho, e carrega consigo outras ferramentas importantes para a análise da gravidade e do diagnóstico, quais sejam medição de temperatura, oximetria e, se necessário, um glicosímetro. Tá? Então, eu estou trazendo isso para vocês. Se o Smart Check não tivesse isso tudo, ele seria como um raio-x convencional. Tá? Além de tudo, esse raio-x permite mobilidade. Né? Essa estrutura inteira permite mobilidade, ele já vai com aquela estrutura blindada, baritada. Ah, mas eu vou pegar esse equipamento e vou colocar numa van, um raio-x convencional. A teoria é ótima, pessoal. Lógico que você pode pegar um raio-x convencional, blindar um veículo e colocar. Vai sair mais caro. A gente fez esse exercício aqui. A gente ouviu isso e foi discutir. É muito mais complexo, não é tão simples assim. Tá? Então, colocar lâmpadas UV para desinfecção, todo o processo, toda inovação tem o seu preço. Então, esse é o primeiro cenário que eu queria discutir com vocês. Bem, sobre a validação tecnológica, pessoal, é extremamente, vocês já devem ter ouvido, muita gente ouviu. Eu ouvi várias vezes, dezenas e dezenas de casos no Brasil inteiro, e agora eu estou revertendo isso. O João Ilhéu ouviu isso lá na América Latina. Onde é que já tem isso instalado? Isso funciona? Está aí, ó. Nós instalamos um primeiro equipamento aqui, agora Bolívia, Equador, México, os próximos. Aqui em Minas, ontem eu vendi um equipamento quase, né? Estamos bem adiantados, eu e o Stefano, aí na venda de um equipamento. Hoje, tem uma reunião com outra prefeitura aqui de Minas Gerais, com grande êxito, já para bater o martelo, deve dar certo. Enfim, tem uma evolução boa no Nordeste também,
né? Colega Edgar, vamos ver como é que vai fechar. Por quê? Porque agora a gente já, aquelas respostas, olha, eu quero ver esse trem funcionando. Onde é que está funcionando? A gente já tem, né? Tem um equipamento funcionando, dando resultados extremamente positivos, tá? E auxiliando um equipamento de raio-x, auxiliando uma população nesse cenário. Isso facilita essa nossa argumentação. Além disso, pessoal, o Apollo D Smart Check está sendo validado na mídia, tá? Saiu na Record, na Band, na Globo, na SBT. Todas essas informações a Mari pode divulgar para vocês, porque a mídia, pessoal, ela não compra e divulga, né? Existe muita mídia irresponsável, mas para sair uma matéria dessa na mídia, houve bastante investigação científica, perguntas e questionamentos, e chegou-se a uma conclusão no Brasil, que já é tardia comparado com outros países. Ontem o Jonas recebeu uma demanda de Nova York, um estado, né, que está sofrendo muito com Covid, para a nossa solução Smart Check. A gente ficou muito envaidecido. Então, o Apollo D também está ganhando, o Smart Check ainda está ganhando a mídia. Tá? Sobre o raio-x em si, ele já tem validade, conforme eu mostrei, científica. E sobre o software de inteligência artificial, basta jogar no Google, software de inteligência artificial, Covid-19, vão aparecer inúmeros softwares aí, tentando vender uma ideia que nós começamos a vender em março. Bem, pessoal, o segundo pilar que eu queria falar com vocês é sobre os tempos de resposta. Tá? E aí, infelizmente, o Brasil está vencendo o Brasil novamente, o nosso país, ele nos provoca esse dissabor, mas nós estamos aqui para combater esse negócio. Tá? Pessoal, o que aconteceu no início do Brasil? Tá? Aconteceu isso aí. Ó. Todo mundo saiu comprando respirador, álcool em gel e outros insumos a preços exorbitantes, sem sequer parar para estudar o que realmente estava acontecendo. Se a gente parasse para olhar a Coreia e o Japão, que são aí exemplos de gestão desse negócio, cara, ninguém saiu comprando nada da doideira. Todo mundo começou a monitorar sintomas, monitorar o indivíduo e só mandar para o hospital quem precisava de atendimento. O Rio de Janeiro comprou soro para 60 anos. O Rio de Janeiro comprou soro para 60 anos. No Pará, comprou-se respiradores que só foi a carcaça. Eu posso ficar aqui citando exemplos, não é essa a questão. A questão é, o que aconteceu no início, o que dificultou ainda mais o nosso trabalho de convencimento comercial, é que nós entramos, 45 dias depois das compras iniciarem, nós apresentamos uma inovação num cenário extremamente corrompido. Então, a desconfiança da tecnologia ficou ainda maior. E eu não tinha nenhuma instalada. Então, ficava ainda mais difícil. Bem, nós estamos avançando nisso aí. Né? Primeiro que a forma de tratar o Covid, né, os sintomas do Covid já está sendo discutido. Né? Nós estamos saindo do hospital para casa. E segundo, que agora a gente tem cases de sucesso, não estou falando do case, nós temos cases de sucesso para discutir isso com o nosso time. E mais, em que momento nós estamos? Né? Eu converso com vocês todos os meses, né? Eu gosto muito de conversar com vocês, eu converso muito, e eu gosto de ler muito um pouquinho do estado de vocês, e leio do país, do mundo inteiro. Esse negócio de Covid tem tomado grande parte do meu tempo. E é muito engraçado como é que as informações elas não valem nada. Né? Aqui em Minas Gerais, a gente já teve a promessa do pico da doença umas 12 vezes, mais ou menos. É sempre na semana que vem. Só que a gente não sabe quando é que esse pico vai acontecer. Porque é tudo muito novo. O mundo está aprendendo com esse vírus. E, nesse sentido, a gente vai tendo recordes atrás de recordes de mortes, de contaminação. A gente quer acreditar no nosso íntimo, eu torço para isso, rezo para isso acontecer, quero vender nenhum Smart Check, eu quero que esse negócio acabe. Eu quero voltar à normalidade. O governo do DF, há 45 dias atrás, abriu achando que estava fazendo olha, agora já está bom. Piorou. Santa Catarina, piorou. Olha, o Sul não vai pegar nada. Puf, está pegando. Belo Horizonte é cidade modelo Singapura. Não tem vaga no hospital. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente não tem informação. Infelizmente, quando a gente olha para a China,
A gente está vivendo outras ondas na China, em Pequim. Quando a gente olha para a Europa, Portugal reabriu, aumentou a quantidade de contaminação. Quando a gente olha para a Espanha, se a gente pegar a notícia de ontem, Itália, qualquer lugar, esse negócio vai e volta. Porque a gente ainda está aprendendo com esse negócio. Agora a gente está aprendendo um negócio muito interessante. Até agora, a gente está entendendo que a gente tem que monitorar o sintoma. A gente tem que cuidar do indivíduo através dos sintomas, né, para poder criar os afastamentos de forma organizada e inteligente, para a gente não ficar preso dentro de casa para sempre, né? E mais, a vacina está vindo aí, gente. A vacina está vindo aí. Galera, assim, ó, eu rezo, prefiro vender zero dessa solução, estou doido para poder jogar bola, mas não é por aí. A vacina é um negócio moroso, lento, o processo científico é retardado. A China agora, começamos ontem a testar uma vacina chinesa aqui, que vai ser testada por alguns meses. Depois, se tudo der certo, nós vamos ter 4 milhões de vacinas passadas em anos e anos, para uma população de 220 milhões de pessoas. Então, se vocês ouvirem do seu mercado, cara, esse negócio já está acabando aqui, não tem mais isso. Opa, peraí, doutor. A gente não tem convicção disso. Isso aqui a gente ainda está aprendendo com esse negócio. Tá? A gente está vendo desmobilização de hospitais. O que eu não posso falar que é certo ou que é errado, desde que ele esteja preparado para mobilizar novamente, se for necessário. Tá? Então, existe uma ansiedade para a retomada, existe uma ansiedade para o estudo acabar, tá? Mas quando a gente faz isso, fazendo monitoramento de indivíduos e sintomas, a gente é muito mais feliz. A gente tem uma chance de voltar sem ter que ter paradas, com muito mais convicção, tá? Se a gente tiver informação. No final das contas, seguir adiante, paralisar tudo, depende de uma coisa específica: informação. Tá? Ter informação. Você tem informação realizando teste, que não são abundantes no mercado. Você tem informação monitorando sintomas e você tem informação definindo quem precisa ou não precisa de um atendimento hospitalar. Estou trazendo aqui alguns exemplos. Todas essas mensagens são de agora. Tá? 10 bairros em Pequim, pessoal. 10 bairros em Pequim são milhares de pessoas. Tá? É maior do que a população da maior parte das cidades Então, olha só. Mas o que Pequim? Pequim está fechando? Não. Pequim está monitorando sintomas. Pequim, ao contrário do início da crise, o exemplo errado que o mundo seguiu, não manda todo mundo para o hospital. Agora, faz-se monitoramento dos sintomas, testagem quando possível, identifica quem precisa ir para o hospital e quem não precisa ir para o hospital. Isolamento para quem não precisa. Pessoal, terminando aqui a primeira fase desse processo, qual que é o momento nosso agora, tá? E aí eu vou precisar muito do apoio de vocês. Galera, a gente tem aí a mídia repercutindo o nosso produto, o mercado internacional aderindo ao nosso produto, o Covid, numa sensação de já está passando que nunca chega. Agora não é hora de relaxar. Agora é hora da gente botar nossa cara na ponta, tá? Entender o que está acontecendo em cada município, entender qual que é a melhor argumentação para que esse cara tenha uma retomada segura e sem idas e vindas. Tá? Um Smart Check custa exatamente 1.500 testes PCR. Um Smart Check custa aproximadamente 2.500 a 3.000 testes rápidos. É muito pouco quando a gente bota isso na conta. O foco é o município. Tá? É tratar o município. O foco é tratar o município. Não sou eu que estou falando que o raio-x ajuda. É o presidente da República, é o manejo clínico europeu, é o mercado americano, nós temos milhares de notícias. É o mundo. O raio-x é a principal ferramenta de triagem para definir quem vai para o hospital e quem não vai para o hospital. E não adianta você me falar que o cara vai para o hospital fazer o raio-x no hospital, porque já entornou o cálculo. O hospital não é lugar de fazer triagem. Se o cara vai para o hospital para fazer aquilo, a chance dele contaminar é enorme. Não existe testes em abundância. Não vai existir, nem tão cedo, porque o RT-PCR, o único teste ouro, ele é um teste extremamente escasso. A matéria-prima dele é escassa. O governo federal está anunciando que está comprando milhares de testes. PCR e teste rápido.
Vai lá ver o tantinho de PCR que tem, o tantão de teste rápido. Porque não tem PCR. Tá? Nós já entendemos que o foco é o município e quem tem relacionamento com o município são vocês. A fábrica não tem. A segurança, ao contrário da médica, ela não se relaciona tanto com o município, mas vocês têm relacionamento com o município que cresceram fazendo esse relacionamento e também atendem outros produtos de outros segmentos, inclusive o médico. Vocês têm que trabalhar. A questão comercial agora de trazer para uma reunião, para uma conversa, é um desafio de vocês. Muitos de vocês já trouxeram reuniões, estão evoluindo em negociações, mas tem lugar que sequer trouxe um lead. A gente está medindo isso, pessoal, e a gente fica preocupado. Porque ou vocês não compraram a ideia, ou não estão seguindo uma orientação do grupo. Algumas pessoas, eu sei que a maioria aqui tem inclusive negociação avançada e nós estamos discutindo, eu não quero ficar citando nomes. Mas eu preciso, pessoal, que a gente abrace a ideia. E se caso a gente não concorde com A ou com B, pode falar agora, pode discutir, tá? Eu posso dar bons exemplos, né? Tem colegas que não são de minha gestão, mas, por exemplo, o Ramon tem feito um trabalho maravilhoso em Brasília junto com a Patrícia. Sabe? Cara, trazendo lead, prospecção, evoluindo nas negociações, nas conversas. Bacana, esse é o caminho. Tá? O Stefano está fazendo em Minas Gerais. Agora, gente, eu preciso que os leads chegam. Mas eu não consigo falar com ninguém. Olha, esse é o papel do representante. O cara está comprando coisa do outro lado. Naturalmente, nós estamos dividindo a atenção desse cara agora com milhares de pessoas, com milhares de vendedores. Está mais difícil. Esse cara está com a cabeça cheia. Mas é agora que a gente separa menino de homem. Dificuldade, pessoal, está todo mundo tendo. Mas nós temos o melhor time, nós conseguimos alcançar esses caras. Não para vender, mas para sentar esse cara na mesa. Se ele não quiser, a gente tem que entender. Mas eu preciso saber quais são as objeções. E nós vamos para o segundo tempo com as primeiras orientações, que são as seguintes. Tá? Revisitar os gestores de saúde, principalmente dos municípios, com nova abordagem consultiva. Tá? Com esse novo momento, com esse novo aprendizado que o mundo está nos mostrando sobre a importância de monitorar sintomas e fazer triagem. Ser persistente e alcançar os decisores e influenciadores. Pessoal, está difícil mesmo, é difícil. Eu aqui estou vivendo a mesma dificuldade que vocês. Né? Mas não no grau de falar com o gestor. Mas às vezes eu preciso falar com alguém em Brasília, é extremamente complicado. Um assessor, um ministro, eu estou precisando marcar uma reunião lá com o ministro, com o presidente do Banco do Brasil. Cara, tá difícil, mas eu vou conseguir. Eu não estou desistindo, eu estou evoluindo. Cada dia eu estou mais perto. Vou fazer uma reunião com o presidente do Banco do Brasil. Vou fazer uma reunião com o diretor executivo do Correios. Eu sei que eu vou. Eu estou tentando. Eu preciso resolver uma questão social, institucional da empresa. Enviar para a legitimação a solução de forma organizada as matérias veiculadas na mídia. Utilizem todo esse arcabouço da mídia a favor de vocês. Mande a matéria, pede 5 minutos. Não manda o vídeo com a apresentação para o WhatsApp por cara, não, que isso é frio. Conversa. Apresentação da solução é olho no olho. O que você tem que falar assim, amigo, preciso conversar com você. Você me dá 5 minutos. O que, olha, extremamente relevante. Tem a ver com isso. Manda a matéria na mídia. A gente apresenta a solução numa conference. Quando eu falo olho no olho, é na tela. Teve gente que falou assim, pô, eu encaminhei o vídeo para mais de 20 pessoas. Pô, vocês estão de sacanagem comigo. Mandar o vídeo para mais de 20 pessoas? Como se o cara fosse pegar o vídeo, ele recebe 85 mil vídeos por dia, porque está todo mundo tentando vender. Tem um monte de respirador vendendo, álcool em gel, solução que traz a pessoa amada em 8 dias. Tem tudo, e o cara vai pegar o meu vídeo e vai falar assim, é esse que eu quero. Não é assim que funciona. Funciona quando a gente faz uma reunião como essa que a gente está fazendo agora, já que a gente não pode encontrar com todo mundo, já que não dá para ficar viajando na torta direita. Tá? Todo estado tem seu curral eleitoral. Curral eleitoral são os municípios eleitores que a gente chama aqui em Minas. Uma estratégia talvez seja pegar o deputado estadual, o deputado federal, falar com ele, amigão, qual que é o seu curral eleitoral? Vamos apresentar isso aqui para eles. Porque emenda parlamentar tem demais. Dinheiro para Covid, se necessário, vão imprimir. Tá?
vão imprimir, mas se for relevante, tem recurso. Nós não Posso falar? Isso ainda. Só terminar essa página aqui, Stefano. Então, recurso ainda não é o problema, tá? Existem as associações de municípios. É uma forma de alcançar vários municípios de forma mais rápida, tá? E, se necessário, como sempre, nós estamos à disposição. Jonas, eu arrumei a agenda, vamos fazer junto a apresentação. Cara, nunca disse não para vocês, não vou fazer agora. Marcou. Naturalmente, agora eu estou com várias reuniões, né, com vários municípios. Então, talvez não pode ser naquele horáriozinho. Mas se eu não puder, eu peço o Daniel para fazer, peço a Michelle para fazer. Cara, a gente vai ajudar. A gente está aqui para isso. Pode falar, Stefano. Bom dia a todos. Colaborando com o que o Jonas falou aqui, eu não sei a realidade de todos os estados, mas o Jonas falou sobre as associações dos municípios, que aqui são várias, que nós somos 853. Mas nós temos mais duas figuras. Uma, sócios intermunicipais de saúde. Eles aglomeram, independente dessa organização municipal, que é feita por prefeitos. Então, a associação de prefeitos, que a gente fala município, mas é prefeitos que ali se reúnem. Já o consórcio intermunicipal de saúde, eles controlam, às vezes, o SAMU nos estados, e aqui também é regional, tem vários, mais de 50. E tem os consórcios pequenos de saúde, independente desse grande intermunicipal. Se, através do atacado, que é a questão do Jonas está comentando, então você tem curas da Associação dos Municípios, só prefeito, das associações intermunicipais de saúde, que controlam o SAMU nos estados, é regional. Ela só tem os prefeitos também, mas é direcionado à saúde. E os consórcios menores. Exemplo, Lagoa Santa, um consórcio que chama Aliança, em 84 municípios. E consórcio como se fosse regional, que é o CISREC, que é de 13. Então, isso facilita, às vezes, a interlocução. Comentário para crescer. Obrigado, Stefano. Pessoal, assim, ó, agora eu queria dividir uma coisa com vocês e fiquem à vontade para falar. Bem, esse negócio está ganhando repercussão na mídia, tá? E o que a gente tem recebido mais, a gente tem recebido algumas ligações de município, mas eu tenho recebido mais ligação de representante comercial, que não é do grupo. Tá? O Daniel pode validar isso lá para a região dele, mas isso é uma coisa, a VMI não vai perder a oportunidade. Nós vamos sempre ser transparentes com vocês, colocar na mesa, mas nós não vamos perder a oportunidade. Se vocês estiverem trabalhando, ótimo. Se o cara tiver, como representante comercial, trazer um negócio para a gente, se vocês tiverem, não, cara, você me desculpa, eu sou representante comercial nessa região, mas o Estado que estiver parado, sem nada, nós não podemos ficar, pessoal. O Estado, sem trazer resultados, sem trazer o número, nós não podemos ficar parados. Então, assim, eu vou ser sempre transparente com vocês, mas nós não precisamos, nós não podemos, eu posso falar, o Stefano está participando. Ó, tem um cara trouxe do grupo da médica 5 oportunidades. Eu vou falar com o cara, não, amigo, você não vai vender. O grupo, a gente, no momento de Covid, podendo ajudar o mercado, podendo se ajudar, nós vamos falar que não vamos? Vamos sim, vamos para cima, vai para dentro, toca o barco. O Stefano não está trabalhando esse lead, porque se estivesse trabalhando esse lead, você me desculpa, como também já aconteceu em Maceió, o cara me ligou e falou, cara, eu tenho aqui a oportunidade, você quer? Estou dando um nome para ficar claro. Não, amigo, não posso, já estamos trabalhando essa oportunidade. O lead já está registrado. João Pessoa, Paraíba, já está, você me desculpa, estamos trabalhando. Você pode conversar com o representante, se vocês puderem somar, maravilhoso. Mas eu não posso parar num mercado, num país que tem mais de 4.000 municípios e simplesmente sem resposta. 5.700. O país é 5.700 municípios. 5.700 municípios. Então, assim, agora, eu também queria muita, eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas caso alguém chegue e fale, Jonas, esse produto eu não vou trabalhar. Aí tem que falar, pô, não é a nossa orientação, né? Tem que levar isso para o entendimento correto. A gente pega e segue o caminho que seja o correto, que a gente achar mais prudente. Bem, só para contribuir
nisso aí que você acabou de falar. Não sei se todos sabem, eu sou representante da VMI Segurança no estado de Minas Gerais. Não sou das outras empresas do grupo. Ajudo quando solicitado. Eu já contactei aqui com 3 representantes indicados pela VMI Médica no estado de Minas Gerais e nós estamos correndo atrás e eu estou dando para dar o suporte para eles. Isso não tem problema nenhum, tá? E eu gostaria também que você faça, Jonas, por gentileza, com relação à perpetuação do equipamento. Eu não sei se você vai falar isso lá na frente. Não, legal. Mas, tá? Não, Que isso é eles importante. perguntam muito e a gente tem isso na ponta da língua. Não, eu vou falar isso sim. Bom, antes de eu falar disso aí, eu vou falar o seguinte. Pessoal, como é que a gente também vai apoiar vocês, tá? A VMI está trazendo um grupo de especialistas, tá? Uma médica muito conceituada que saiu numa reportagem aí, nós estamos tentando convidar ela, da Globo, mas se não for ela, vai ser outra, para falar de monitoramento de sintomas. Nós temos aí o principal profissional da América Latina de telemedicina. Vai ter alguém da VMI participando. Nós vamos fazer um webinar no prazo de 10 dias. Vocês vão receber os convites para vocês também convidarem os prefeitos das regiões de vocês para poderem participar. Esse evento vai ser online. O assunto deve ser como aprimorar o processo de monitoramento e triagem com o uso de tecnologias inteligentes. Tá? Naturalmente, nós não vamos ficar vendendo o Smart Check de forma direta, mas vamos deixar de uma forma muito subliminar, inclusive com o exemplo de Lagoa Santa e de outros lugares, que essa é uma tecnologia que pode auxiliar. O desafio do representante é trazer a sua comunidade de gestores da saúde para esse evento, tá? Que vai ser online, reitero, para ninguém achar que alguém tem que... Ô, Jonas, posso falar em cima de você aí. Você, como gerente, já disse isso antes, pode estar ocupado no horário tal. Eu me ponho à disposição de todos os representantes do país, acompanhei aqui, de qualquer eventualidade, caso não possa, o Jonatas não possa, ou mesmo o Daniel, de estar presente em todas que eu puder, tudo 100%, tá? Pode contar comigo participando, para dar até aqui como é que é um mote, como é que foi Lagoa Santa. Porque tem uma outra coisa que nós vamos facilitar para todos os representantes, que tem que entender. O case de sucesso de Lagoa Santa, ele criou uma documentação que foi validada pelo Ministério Público e pela Prefeitura com um ato jurídico muito dado. Eles foram no detalhe. Então, esses documentos são públicos e podem ajudar, e foi feito por INAD, tá? Eles podem ajudar na fomentação desse processo burocrático, tá? Então, estou me pondo à disposição, se o Jonas permitir, quando houver necessidade, sem problema nenhum. Tá? Eu acho que não vai ser necessário, Stefano, essa questão de condução técnica, mas eu te agradeço pela disponibilidade. Mas toda essa parte do processo de inegibilidade que ocorreu aqui, a validação do Ministério Público, pessoal, isso fica muito à disposição. Oi, Stefano. Oi. Cara, eu vou te pedir um negócio, parece bobagem. Se você incomodar de não fumar durante a nossa conversa. Tá bom. Porque ainda é uma reunião de negócio. Desculpa, mas é porque... Vai, beleza. Eu sou chato pra caramba, gente. Sei que vocês falam isso todo dia, mas eu estou do lado de vocês. O mais importante é isso. Então, assim, ó. Então, nós vamos fazer esse webinar. O desafio de vocês é trazer os gestores para a mesa, para a conversa, para a reunião, para a gente poder somar e avançar nesse negócio. O Stefano está com uma bagagem muito grande sobre esse produto. É o cara que mais se interagiu com isso, mesmo porque fez uma venda e está fechando agora as próximas. E ele é um exemplo aí de quem tiver dúvidas na ponta. Passado isso, eu vou falar de uma coisa importante que o João Ilhéu me falou hoje de manhã, na primeira reunião, e que o Stefano acabou de comentar. Pessoal, não associem o Apollo D à Covid-19. O Apollo D é uma ferramenta de triagem, um equipamento de raio-x, com inteligência artificial e sistema de desinfecção, que não necessita de sala baritada, né? Que pode auxiliar na Covid-19, mas pode auxiliar em outras N coisas. A descobrir uma pneumonia, uma efizema pulmonar, uma tuberculose. Esse é um equipamento que hoje vai ajudar sobremaneira na questão da Covid-19. Mas amanhã ele vai ser, sem sombra de dúvidas,
um legado para o nosso cliente, município, estado, quem quer que seja. Ah, mas se for pensar raio-x por raio-x, claro que tem tecnologia mais barata. Mas com tudo que esse equipamento tem embarcado hoje, né, com a facilidade que ele tem, poucos têm. Tá? Dificilmente você vai construir isso. Então, isso é um legado, isso é extremamente importante. Foi um assunto ontem que pegou na nossa venda, que eu e o Stefano estamos fechando. O cara ficou preocupado se esse produto... por que eu vou fazer com isso depois? É importante, no início da reunião, tendo em vista que todo mundo acha que isso vai acabar amanhã, já acabar com esse tipo de ruído. Olha, amigo, o Covid, esse negócio, primeiro que a gente não sabe quando vai acabar. Segundo, o Apollo D não é um equipamento para Covid-19. Ele é um raio-x. Pode ser utilizado para traumatologia, ele pode ser convertido num equipamento para mesa, né? Ele pode ser utilizado de diversas formas, para diversas funções de raio-x. Então, hoje, a nossa sugestão é a aplicação no combate ao Covid-19. Bem, pessoal, eu não vou falar muito do Apollo D aqui, porque vocês já conhecem bem essa solução, mas se quiserem que eu fale, vocês me parem aí. É uma ferramenta de triagem, importante deixar isso claro. Não é uma ferramenta de diagnóstico em si, mas que pode contribuir para um diagnóstico. Tá? Então, é uma ferramenta de triagem. Não podemos resumir o diagnóstico da COVID ao teste PCR. Tá? Toda patologia pode ser feita o diagnóstico através de manejo clínico. Tá? Mais do que isso, a evolução daquela doença, daquela enfermidade, pode ser feita através de manejo clínico. E é nesse sentido, para analisar a gravidade da doença e qual tratamento aqueles sintomas aquele indivíduo pode receber naquele momento para os sintomas, o Smart Check ainda é ímpar. Tá? Ah, mas dá para botar um raio-x numa van? Claro que dá. Claro que dá. Não vai chegar na mesma finalidade. Tudo dá para ser copiado, gente. Mas hoje é o que nós temos pronto. Tá? A inteligência artificial auxilia na tomada de decisão. Não toma a decisão sozinho. Tá? Mas ela fala, olha, aqui possivelmente a gente tem uma infecção pulmonar oriunda de Covid-19. E mais, olha, eu posso comparar como estava esse pulmão ontem, como está esse pulmão hoje. Ele está avançando muito rápido. Talvez a gente tenha que preparar um hospital para receber esse cara. Por favor, revisitem os municípios. O próprio grande município, ele pode utilizar isso em bairros com pouca estrutura, comunidades carentes. Tá? O grande apelo talvez seja não só a contenção da doença, mas a retomada segura para um novo normal. Aqui em Lagoa Santa, a gente criou um centro de triagem, foi criado, tá? Mas isso pode ser feito numa UPA, né? O que deve ser em Lagoa Santa, em Santa Luzia, provavelmente. Hospitais de campanha, hospitais do interior e por aí vai. Cara, tem muito município, né? A gente estava conversando num município com mais de 200 mil pessoas, eles não têm nenhum raio-x. Eles utilizam raio-x terceirizado. Esse vai passar a ser um legado. Agora o município vai ter o seu próprio raio-x. Tá? Locais onde a população tem movimentação limitada. A gente está falando aqui de presídio, né, pessoal? A questão do presídio é muito interessante. A gente fez um trabalho legal aí, através da Patrícia e o Ramon, no presídio da SUSIP do Pará, do Distrito Federal. Bem, essa conversa não acabou, tá? Porque o presídio fez exatamente o que o presídio fez, ele construiu um hospital de campanha dentro do presídio. Ou seja, o governo decidiu gastar milhões e construir um hospital dentro do presídio, ao invés de triar quem precisava de atendimento hospitalar ou não. Mas sabe por que ele fez isso? Olha que loucura, pessoal. É o Brasil sendo o Brasil. Estava ficando caro tirar os caras do presídio e levar para o hospital. Do hospital para o presídio. Presídio, hospital. Hospital, presídio. Para fazer exame e raio-x de tórax. Os caras falam assim, cara, quer saber? Vamos construir um hospital aqui dentro do presídio. Milhares e milhares e milhares de reais construir um hospital dentro do presídio, do complexo prisional. Eles poderiam ter um Smart Check para poder saber quem precisa. No CESP, se tivesse de remanejamento igual tem aqui, em um lugar só,
onde recebe principalmente os presos, eu não sei como é que é nos outros estados, mas o Ceresp aqui no estado são 2, estão conversando com a área médica para isso, que é onde chega o preso antes de você ir para a unidade prisional. Pode ser feito lá. Aqui existe uma triagem antes do cara ser. Aqui em Minas eles criaram um presídio só para quem tem Covid. Olha que loucura. Então, se o cara pegar Covid lá em Uberlândia, eles botam o cara aqui no Covid, trazem o cara aqui para Belo Horizonte. Pessoal, isso é assim, ó. Eu tenho vergonha. Eu sinto vergonha quando eu escuto um negócio desse, porque o cara pegou Covid lá em Uberlândia. Eles mandam o cara para o hospital para fazer o teste. O cara fez o teste, deu positivo, manda o cara numa escolta 600 quilômetros para entrar num presídio aqui em Belo Horizonte. É brincadeira. Então, e locais onde a gente tem pouca infraestrutura. Os resultados vocês já sabem, né, pessoal? Principalmente dentro de um funil. Hoje nós temos, se a gente tiver 8.000 pessoas com suspeita de Covid, essas 8.000 pessoas vão procurar um hospital provavelmente. Quando na verdade, ou um laboratório. Quando na verdade, se a gente monitorar o sintoma, a gente vai mandar as pessoas no momento correto para procurarem um Smart Check e só aquelas que, se necessário, irão para um hospital. Ô, Jonas. Fala, André. Só uma dúvida. Porque o equipamento ele pode ser montado em qualquer local apto para isso, correto? Qualquer local que esteja uma estrutura plana, 3x3 e uma tomada. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos pegar, por exemplo, aqui na minha cidade, e eu compro 1 ou 2, e eles querem fazer o remanejamento. Porque aqui a gente está sendo monitorado por bairro. Então, cada bairro a gente tem um monitoramento que eles dão a estatística de contaminação. Se, por exemplo, hoje eu estou no bairro A e daqui 3 semanas eu quero levar esse equipamento para o bairro B, porque eu não tenho condições de comprar para todos os bairros, mas eu vou pegar por macro-região. Qual que é a viabilidade de eu fazer esse remanejamento? O custo, se é possível ou se não é possível? Cara, vou te responder isso em 60 segundos, tá? Primeiro eu queria falar o seguinte, se você for comprar 3 aí para sua cidade, compra na minha mão, porque eu ganho comissão, tá? Mas vamos lá, deixa eu te falar. Vai judiar do gaúcho, pô. Não, compra na mão do gaúcho, tô brincando. Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Não precisa. Primeiro, eu vou só passar essa questão da inteligência artificial que eu já falei, e a possibilidade de fazer o diagnóstico remoto, né? Então, aquele grupo de municípios lá, 5 municípios pode ter só um, né? Só um médico cuidando daquela turma lá. É isso aqui que eu queria falar, facilidade de instalação, tá? A estrutura física que você precisa, quase todo bairro seu vai ter, que chama-se um posto de saúde ou uma UPA, tá? Unidade de pronto atendimento. A movimentação e a instalação desse equipamento é muito rápida e muito simples, tá? A cabine é toda modular, André. Então, você consegue desmodular ela ali. É pesada, né? Claro que ela é pesada, é chumbo. Colocar num caminhão, botar o caminhão e colocar em outro local, né? É claro que se você ficar fazendo isso toda semana, você vai perder muito tempo de movimentação. Mas, cara, E calibrar ela. Tem que calibrar. Não, mas, cara, essa parte não é a mais complicada, não, Stefano. Calibragem não é o mais complicado desse equipamento, não. Tá? O pessoal já tem esse know-how. O pessoal que está na ponta aqui já faz isso aí há algum tempo. Eu acho que para eles o desafio maior é o desafio logístico. Tá? Que, cara, acredite, não é complexo. Não é complexo. Tá? A gente só tem que medir aí para não achar que é um negócio que você igual carrinho de pipoca. Tá? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na questão indígena, porque o meu estado aqui, ele concentra uma grande, ou se não for a maior, ou a segunda maior população indígena do estado. Existe algum trabalho junto ao órgão, ou a FUNAI, ou alguma coisa nesse sentido, porque eles trabalham com dinheiros e receitas e verbas diferentes? Ô, André, não existe, assim, vamos lá. A gente não trabalha com mídia, né? O nosso grupo não trabalha com comunicação em massa. Então, nós estamos alcançando a comunicação em massa através da assessoria de imprensa. Pelo menos para mim, até agora, não chegou nenhuma demanda da FUNAI, nada disso. Tá?
Isso quer dizer que você pode fazer essa proposição. Claro. Você está identificando uma oportunidade na sua região, não importa onde seja o tomador de decisão, você pode entrar em contato com ele, desde que seja uma oportunidade para a sua região, né? Então, cara, eu acho que inclusive, uma leitura muito boa, porque, agora, separando, tá? Nós estamos monitorando aqui, aqui é uma ferramenta de tomada de decisão, tá? Que auxilia, sim, somado a outros fatores, né? O equipamento pode ser acompanhado de um leitor de temperatura, oxímetro, glicosímetro. Cara, se você somar muita informação, você vai saber que é Covid-19 e não precisa nem fazer um PCR depois, né? Porque você já tem bastante informação clínica, beleza? Beleza. Bem, pessoal, a facilidade de desinfecção é uma vantagem desse equipamento, né? A facilidade de operação. Está passando rápido, porque vocês já conhecem. Eu vou mandar essa apresentação para vocês e também a apresentação que vocês podem apresentar para o cliente, tá? Jonas, essa possibilidade de desinfecção, ela tem que ser enfatizada, tá? Stefano, é a terceira vez que a gente faz essa apresentação para o pessoal. Eles já sabem disso, cara. Entendeu? Mas posso falar, vamos lá. Pessoal, o equipamento ele tem uma desinfecção por raio V, né? Que o diferencia do raio-x convencional e do raio-x hospitalar que ali está. Porque em 2 minutos ele consegue deixar o local desinfectado. Só para vocês terem uma ideia, a gente já tem validação científica disso, mas estamos validando agora com a federal e com algumas faculdades para poder ter essa informação assinada por uma faculdade federal e dar mais credibilidade para o negócio. Mas já é um negócio que já é reconhecido no mundo e que o meio científico já conhece bem. Tá? Isso aí evita a contaminação entre inspecionado com inspecionado e também entre inspecionado e radiologista. Pessoal, eu vou passar aqui, agora eu vou para a última parte aqui, que é tão importante quanto, que é a novidade desse negócio aqui. Não é necessariamente um produto para venda em si, mas que pode ser uma solução que auxilia vocês aí na venda. Vocês lembram lá quando eu estava falando o caso do presidente? Eu falei, cara, que primeiro o presidente sentiu sintomas, depois ele analisou o que estava acontecendo com o pulmão dele, e depois ele fez um teste de RT-PCR. Só para a gente lembrar, o Bolsonaro começou a sentir dor de cabeça, depois ele sentiu febre. A primeira coisa que ele fez foi um raio-x de tórax. Depois ele fez um RT-PCR, porque o resultado demora mais para sair. Por que ele fez o raio-x de tórax primeiro? Porque ele precisava saber qual era o estado real dele, da saúde dele. Será que ele estava à beira de precisar de um respirador? Será que ele estava mal? Precisava de tomar alguma coisa para auxiliar o combate aos sintomas? E depois ele quis confirmar que tinha doença. Porque quem tem problema no pulmão, tem problema no pulmão. Pode ser de qualquer coisa. Você vai ter que tratar aqueles sintomas. Tá joia? O que o Brasil faz, conforme a gente falou lá atrás, é inverter. O Brasil, primeiro ele faz o PCR, que é muito mais caro, e depois ele faz o pulmão quando o cara chega no hospital já está quase morrendo. Mas, em regra, o mundo ideal, né? O que o mundo segue é identificação de sintomas, análise do pulmão e confirmação, se necessário, através de teste. Pessoal, a grande pegada aqui, para a gente voltar para a rua sossegado, que foi feito na Coreia, no Japão, e quem está bem nesse negócio agora, é monitorar sintomas. Pessoal, se eu começo a monitorar aquele sintoma daquele cara, baseado no grau de risco que aquele cara tem de contrair e evoluir a doença, eu começo a tomar decisões mais assertivas, até mesmo para voltar para a sociedade, para voltar ao normal da sociedade. Vamos dar um exemplo, tá? Eu vou trazer aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A VMI fez uma parceria. Aqui na fábrica da VMI, todos nós que trabalhamos aqui agora, a gente está nesse software aí. É um software da HealthView. A VMI fez uma parceria com um software de triagem inteligente, um sistema de triagem inteligente da HealthView. Monitoramento de sintomas 100%, 24 horas por dia, com uma escalabilidade absurda. O que nós estamos falando? Tá? A VMI agora contratou esse software para a VMI, né? E na VMI, todos nós colaboradores, né,
Agora, nós e as nossas famílias, se eu tossir, eu vou ter que colocar num aplicativo, olha, senti isso hoje. Quer dizer que, por função disso, eu não vou poder mais sair de casa? Não, nada a ver. Esse software funciona da seguinte forma. Se você entrar no site aí, não precisa entrar agora, mas você pode anotar, que é www.healthyou.com.br, você vai preencher lá um formulário que todos vocês já devem ter preenchidos. Sua altura, seu peso, sua idade, se você tem alguma comorbidade. Ele é muito simples, é só clicar nas coisas. A única coisa que você coloca digitado é altura, nome e peso. E ele vai te colocar em 4 graus de riscos. Risco baixo, médio, alto ou crítico. Quem foi que criou esses graus de risco? A Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, esse software ele trabalha com os graus de risco da Organização Mundial de Saúde. Com isso, pessoal, esse software cria esse mapa aqui. Vocês estão vendo esse mapinha aqui à direita? Isso aqui, o gestor público do município, vamos pegar lá de Eunápolis. O cara vai começar a ver. O cara software. Ele baixa um app. Essa informação que só do cara preencher o software, isso aqui já vai para o gestor público de Eunápolis. Então, o gestor público vai falar assim, caramba, eu tenho aqui 481 pessoas na minha cidade, tantas são mulheres, tantas são homens, e tantas estão no risco baixo, médio, alto, por aí vai. Bem, quando você preenche nesse site HealthYou, você baixa um aplicativo. E aí está a grande sacada do negócio. Se você sentiu febre, você coloca lá, sentir febre. Se o Jonas está no risco baixo e sentiu febre, o aplicativo pode me julgar para o risco médio e sinalizar para o gestor municipal que alguma coisa está acontecendo naquela região com aquela pessoa. E ele tem uma inteligência artificial que começa a interagir com você dia a dia baseado no seu grau de risco. Então vamos lá, o cara do risco baixo, ele recebe mensagens pontuais da inteligência artificial perguntando: e aí, tá tudo bem com você, Patrícia? Como é que estão as coisas? Você continua sem ter dor de cabeça? Sentiu alguma coisa? Você vai responder no WhatsApp. Tá tudo bem. Ou no SMS. Você pode escolher ele. Não, tá jóia. O aplicativo. Obrigado, tenha uma boa semana. Mas, por exemplo, se sou eu que estou no risco médio e eu senti febre, eu coloco febre, aí ele, quantos graus? Aí no outro dia, à tarde ele me pergunta, Jonas, você teve febre novamente? Sentiu mais alguma coisa? Sim, isso. Ele já vai me mudar de risco, ele pode me levar para o risco alto, e eu nem sei disso, tá? E ele começa a dar alarmes para o gestor público. Poxa, o cara então sabe tudo o que está acontecendo com aquele indivíduo. Mais do que isso. O meu grau de risco pode mudar baseado na minha vizinhança. Se a minha vizinhança começou a ter Covid demais e eu senti febre, eu já mudo de grau muito mais rápido, porque o cara está me monitorando. Se a minha vizinhança sentir febre, o gestor público pode disparar uma mensagem para mim que não é da inteligência artificial, e ele mesmo fala assim, olha, tome cuidado, estamos tendo altos casos de incidência na sua rua. Isso tudo feito através dessa plataforma aqui. E mais, se essa pessoa chegar num grau de risco mais elevado, ela pode ter um monitoramento por enfermeiros, tá? Ou por enfermeiros terceirizados, que é uma central de enfermeiros, por médicos, né? Tudo isso tem um custo, ou até mesmo ser direcionado para a própria central de monitoramento e cuidados da prefeitura. Então, é um serviço que se terceiriza ou não. Qual que é a vantagem desse sistema, tá? Lembra que lá atrás eu falei, gente, nós temos que monitorar sintoma, porque a nossa população não conversa com a gente. Aqui em Minas, a gente está tentando impor, a vender a ideia de volta segura, abrace a cidade. Juntos, não pode falar de Covid mais aqui, que ninguém aguenta falar disso mais. Mas se você falar de voltar para a rua, todo mundo fica animado, entendeu? Então, volta segura, vamos sair com segurança. Nós estamos nessa pegada aqui, nós já implementamos a primeira vez o software, a inauguração vai ser no dia 15. Eu consigo monitorar bairro a bairro, respondendo o que o André estava falando ali, que ele falou que o Mato Grosso do Sul já está fazendo.
um município lá, como está a população, qual que é o grau de risco da população e como aquela população está hoje. Por exemplo, Copacabana. Copacabana, gente, é um lugar extremamente alto risco, porque tem muito idoso, muito diabético. Eu preciso ter um monitoramento em Copacabana diário, mandar mensagem para a população todo dia, perguntando, e aí, tá tudo bem? Não. E aí, ir gerenciando essas pessoas. Esse equipamento, essa solução também, toda vez que você responde se teve febre ou não, ela vai criando um prontuário eletrônico que o cliente começa a saber o que está acontecendo com aquela pessoa e com aquela sociedade, com aquela região, com aquela rua, se ele quiser, em tempo real. Isso tudo pode ser exportado para o ESUS, para o Sistema de Gerenciamento de Saúde do cliente. Tá? Então, é uma informação que é dele, não é nossa. Se em algum momento o equipamento entender que aquela pessoa, estudo é setado, né, entre uma conversa que existe entre os gestores e a nossa equipe de consultoria. Olha, esse é o momento certo de fazer um raio-x de imagem. O equipamento automaticamente direciona e faz um agendamento no horário ímpar para essa pessoa não encontrar com ninguém, para ele no Apollo Day Smart Check fazer um exame de imagem. E essa imagem fica disponível também nesse sistema de gestão que a gente está falando. Então, a imagem já vai para o médico, onde que ele esteja, para ele ter essa informação. E com isso, o cara começa a tomar decisão precisa. Ao contrário de um funil, tá? Onde todo mundo vai procurar um hospital no primeiro momento. A partir de agora, baseado nos sintomas, nós vamos mandar para o hospital só quem precisa ir para o hospital. Nós vamos acabar com a contaminação cruzada. Nós vamos nós não vamos sobrecarregar mais o sistema hospitalar. Tá? E nós vamos ter o atendimento em casa, para quem precisa ter um atendimento em casa, feito ou por uma inteligência artificial ou por um enfermeiro, que pode ser do próprio município, do próprio estado, ou feito pela nossa equipe. Esse aqui é o painel de gestão, mais ou menos, que eu falei com vocês, né? Então, se o bairro de Copacabana, né, começou a ter muita gente pegando, eu posso mandar uma mensagem para Copacabana, falando, senhores, fiquem em casa, compartilhar, olha, não saiam, Copacabana com alto grau. Olha o quanto isso é importante para a retomada da normalidade. Jonas, a mensagem é nominal. Jonas, fique atento. Evite ir para o centro da cidade. Tivemos alto grau de contaminação na região nesta semana. Jonas, baseado nos seus sintomas, sugerimos procurar o Smart Check no endereço tal. Jonas, vá para o hospital Alfa Beta Triplo. Então, é mais uma ferramenta para monitorar os sintomas e tomada de decisão. Se necessário, o especialista do município ou o nosso próprio especialista contratado pode entrar em qualquer momento. Olha, Patrícia, estou entrando numa videochamada com você. Nesse momento, através do aplicativo, eu preciso conversar com você. Porque o olho no olho, muitas vezes, é insubstituível. Tá? Ah, mas o idoso não tem celular, como é que ele vai fazer? O idoso não tem... Cria o bebê que não tem celular. Eu posso cadastrar toda a minha família, todos os jovens, eu posso cadastrar todo mundo. Tá? Lembrando, pessoal, que esse aplicativo ele não monitora. Se eu pegar meu celular, eu tenho Covid e sair andando, ele não fala que eu andei para lá e mostra que o Covid está andando. Ele vai mostrar que tem alguém nessa região, nesse endereço com Covid. Tá joia? Ele não tem geolocalização para ficar seguindo meu celular. Não é isso. Isso é proibido por lei, inclusive, ainda no Brasil. O que ele faz é falar que nessa residência tem alguém com essas características. Ok? Bem, aqui estão os critérios de risco. É todos feitos com orientação com predisposto pela Organização Mundial de Saúde. Esse produto ele é homologado no mundo inteiro, tá? Ele é nacional, mas ele é homologado, validado, já é instalado em outros lugares. Tá? Tem instalação no estado de Goiás, aqui em Minas, Espírito Santo. Então, é uma solução já bastante robusta. E funciona mais ou menos assim. O cara cadastrou lá no site, vocês já devem ter entrado no site aí, eu vou entrar depois. Ele é orientado a baixar o aplicativo. Bem, se o Luiz agora, lá em Salvador, Lauro de Freitas, baixar o aplicativo, o que vai mudar na vida do Luiz? Nada. Por quê? Os municípios de Lauro de Freitas não contratou a gestão da população. Tá?
Então, a gente não faz interação com aquele cidadão. Mas, o cara que eu faço o gerenciamento, que tem, aquele município que tem essa informação, consegue fazer esse gerenciamento. Ele direciona sempre que necessário o encaminhamento para o Smart Check, para a tomada de decisão. Tá? É legal isso, né? Porque você consegue ver no mapa do seu município como é que está cada região. Então, ele mostra um mapinha do município, mostrando como é que está aquela região em termos de infectados, contaminados, grau de risco. Então, você consegue abrir aquela região, aí você vai separar homens, mulheres, qual é o hábito daquela pessoa, saiu hoje, não saiu. Então, ele tem uma série de informações que ajudam na tomada de decisão. Pessoal, é isso. Falei pra caramba. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. É extremamente importante ouvir vocês. Tá? Não queria que isso fosse um monólogo. Então, queria muito ouvir vocês para ver o que vocês conseguiram. Jonas, enquanto apresentação, agora que você passou algumas informações, inclusive aí de mídia, vocês estão pensando, enquanto gerência, num roteiro para dar para os representantes, ou o que a gente já tem, a gente tem que assimilar, fazer ou você vai passar um novo roteiro? Tipo assim, essa é a apresentação que deve ser, lógico, estudando ela, a apresentação deve ser feita nesse contexto. Isso. Não, Stefano, nós vamos nós vamos passar de novo a apresentação do Smart Check com o aplicativo, tá? Que é essa apresentação que vocês viram agora. Okay. Agora, o mais importante, pessoal, que eu gostaria, eu não duvido da capacidade de vocês, pelo contrário, eu acho que vocês são excelentes consultores, mas eu tenho, por estar vivenciando isso no Brasil inteiro, eu acho que eu posso contribuir sobremaneira com o fechamento. Eu gostaria que vocês abrissem as portas e, na hora da reunião com o cliente, se quiserem, se sentirem confortáveis, me envolvam. Tá? Que eu trago cases, eu tenho informação da Europa, eu tenho informação dos Estados Unidos, e isso ajuda a validar a venda. Isso ajuda no processo de convencimento. Pega, eu tenho que mudar de lugar, que o menino está aqui reclamando Então, o que eu gostaria que vocês fizessem essa abertura de porta. O resto, deixa comigo. A gente soma. Então, eu vou mandar uma apresentação com essa orientação, mas é difícil, né? Eu tenho cá... Reitero, não estou duvidando de vocês. Todos vocês são capazes. Mas eu acho que a gente consegue fazer isso juntos. Vocês com relacionamento, a gente entrando com a parte mais técnica, a nossa chance de êxito é maior. É porque o que o pessoal tem que saber também, nessa seara de muitos, e o Jonas já falou isso, tem muita oportunistas nesse meio, como ele já citou, sobre N, né? Quando a gente apresenta o grupo ou a empresa, a gente sai dessa seara de oportunista, da existência do grupo. Então, tem uma apresentação em que apresenta o grupo e a empresa, eles dedicam, uma apresentação muito ruim, mas só estou constando isso, porque a oportunista, a gente tem que vencer que os oportunistas já estiveram antes, para poder ter uma abordagem... Tá falando, pessoal, o que o Stefano está falando e vai estar na apresentação que eu vou enviar para vocês, é que, como a gente está num cenário de bastante desconfiança, faz necessário vencer essa primeira barreira. É verdade. E nessa apresentação que eu vou enviar para vocês, a gente fala muito do grupo, um grupo com 35 anos de história, mostra um parque industrial muito grande, com empresas médicas, segurança, Alfamed, qual que é a nossa proposta, e isso ajuda a vencer essa barreira na hora de abrir portas. Porque senão a gente pode virar só mais um no meio dessa multidão. Tá? Mas essa apresentação tem que ser muito rápida e objetiva, viu? Aí, para dedicar no que é o Smart Tech. Mas ajuda pra caramba. Ô, Jonas. Vai lá, Patrícia. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, porque eu não falei, quase boa tarde. Você falou do aplicativo e tem um Smart Check. Então, eu vou entender como uma venda casada. Quem comprar o Smart Check vai poder fazer a utilização do aplicativo também? Boa pergunta, Patrícia. Tem preço, tá? O aplicativo ele tem um preço adicional, tá?
o valor é extremamente significante. É muito barato. Só para vocês terem uma noção de grandeza, o monitoramento por enfermaria, só o enfermeiro, é R$ 9,00 por um indivíduo por 12 meses. Ou seja, sai por centavos. Tá? Naturalmente, o cara, para monitorar ali 20 mil vidas, que é muita coisa. Se o município tem 100 mil pessoas, pessoal, 20 mil vidas já é muita coisa sendo monitorada, que você não consegue monitorar todo mundo, tá? Ninguém consegue botar todo mundo no aplicativo. Vamos dizer que você estivesse monitorando 20 mil vidas, tá? Isso vai sair mais ou menos ali para uns 20 e poucos mil reais, tá? Mais um custo de implementação aí na casa dos 20 mil reais. Então nós estamos falando de 40 mil reais. Poxa, Jonas, mas 40 mil reais? Cara, se você dividir isso pelo tamanho da população, isso não é nada. Se você dividir 40 mil reais por 100 mil pessoas numa população, já que todo mundo vai ter acesso ao software, é muita coisa, tá? É só para você entender que a inteligência artificial vai interagir com todo mundo que tiver aplicativo. Todo mundo. O monitoramento ativo é que ele é o monitoramento mais personalizado. E a gente está falando de um enfermeiro monitorando as pessoas, é R$ 9,00 para cada pessoa. Então vamos lá que você quer daquela população que 100 pessoas... Depois eu posso passar essa tabelinha para vocês, tá, pessoal? Para não ficar um negócio corrido. Que 100 pessoas querem ser monitoradas com o aplicativo. Tá? Nós estamos falando de R$ 900. R$ 900 por 12 meses, 100 pessoas terem monitoramento por enfermeiros. O enfermeiro ligando de manhã, de tarde, de noite. Aí a pessoa vai lá e saiu, porque ela curou. Entra outra. É a mesma pessoa. Simultaneamente, você pode ter 100 pessoas pagando R$ 900. O que é muita gente, 100 pessoas sendo monitoradas. Tá? Aqui em Lagoa Santa, eles contrataram para 1.000 pessoas. Não vão ter 1.000 pessoas nem tão cedo. Você ter 1.000 pessoas precisando de monitoramento de enfermeiro, gente, é coisa pra caramba. Entendeu? É muita coisa. Mas num universo de 50 mil, só para falar isso. 50, 60 mil antes teve esse 1.000, né? Você quer e falar? Eles acharam ótimo. São né? Paulo. Chegou o áudio do Stefano aqui. Só para vocês entenderem a população de Lagoa Santa, 60 mil pessoas. 50 mil, 60 mil. Então é bem pequenininho. Alguém mais? Queria ouvir todos vocês aí, nem que brevemente aí, cara, tem a dificuldade, o que nós vamos fazer, como é que tá, porque é importante ouvir. Senão fica só um monólogo, balança a cabeça e as coisas não evoluem. Jonas. Oi, Jonas. Alô? Oswaldo. Oi, seu Oswaldo. Pode falar, meu amigo. Tá bom. É com o Oswaldo que está falando? Pode falar, Oswaldo. Opa, é só uma perguntinha aqui simples. Se alguém precisar do relatório técnico dessa operação, ele pode ser acoplado, uma impressora pode ser acoplada a ele? Ou ele não extrai o laudo? Tanto o hardware, o Smart Check, quanto o software, ele tem a informação clínica toda, ela é acumulativa, ela vai mostrando dia após dia, a evolução, e tudo isso pode ser impresso sem problema nenhum. É um desktop convencional, basta colocar uma impressora. Tá? E o mais legal é o seguinte, a gente consegue fazer uma gestão de um município, de qualquer local, a quilômetros e quilômetros de distância. Tá? Está sempre disponível. Jonas, uma pergunta. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bom dia a todos aí, né? Boa tarde, né? Só uma pergunta, só para entender. Já me deu a resposta. Digamos que tenhamos aí uma compra aí emergencial. Qual seria o prazo de entrega? Cara, eu preciso te responder isso, mas eu ouso dizer, porque assim, o João está colocando alguns pedidos essa semana, a gente deve colocar, mas eu devo te falar que isso deve ser 15 a 20 dias. Tá? E depende da localidade também. Mas aqui na fábrica eu acho que fica pronto em 15 e 20 dias. Por que eu estou falando isso? O negócio tá ganhando corpo novamente, tá? Eu espero que a gente consiga aumentar esse prazo aí, viu, Gleison? Espero que daqui a pouco seja 30 dias, 40 dias, 50 dias. E não acreditem que esse prazo é longo baseado no que a gente está vivendo. Ah, mas já vai estar acabada a Covid. Quem me dera. Ok, obrigado.
O processo de exclusividade já está pronto, todo o termo de referência, projeto básico, a gente já tem pronto, isso é muito importante. Então, se o cliente precisar, a gente entrega isso mastigado, sabe? Isso facilita muito. O cara já pega, só muda ali a cidade dele, o município, e segue adiante. Senhores, fala, André. Esse processo que vocês fizeram em Lagoa Santa, foi o primeiro local que vocês colocaram o equipamento? Sim. Lagoa Santa foi o primeiro município que a gente fechou. Você pode falar só um pouquinho como que foi esse case? Se lá foi feito um diferenciado, ou foi feito só o trabalho junto com o secretário municipal, ou teve um aval da Secretaria do Estado mesmo, de saúde? Porque aqui no meu estado, muitos, eles dependem, por mais que tenha o secretário de Segurança Pública, eles tomam as decisões por si só, eles acabam sempre pedindo bênção, vamos dizer assim, para o secretário de Saúde. Então, assim, muita coisa vem de cima para baixo. Pegando até um pouco do que o Stefano falou, pode chegar pelo conselho, ou aqui a gente tem uma associação chamada SomaSul, que cuida de 77 municípios, mas eles dependem muito do gestor da saúde estadual. Aqui teve um valor significativo que veio por questão da Covid, em torno de 150 milhões de reais para Campo Grande, para isso. E o prefeito acabou usando isso para pagar salário. Entendeu? Assim, então, é uma coisa absurda. Então, assim, lógico, foi um momento dele, ele justificou que não estava tendo receita, porque foi fechado o comércio. Mas, assim, como que vocês utilizaram? Qual foi a fonte? Foi o próprio município que comprou? Teve uma entrada diferente de dinheiro? Como que... Posso responder para você? Você quer falar, Stefano? Fica à vontade. Quero. Primeiro, esse trem aí que você está me falando é um absurdo. Esse governador vai acabar estrepando, hein? Foi prefeito. Olha, pois é, eu tive... Lagoa Santa foi porque a fábrica está em Lagoa Santa, seria mais fácil o trato e a gestão. Ponto. Foi conversado com o prefeito. Primeiro, o prefeito agregou o secretário da Saúde. Dessa primeira reunião, saiu outras reuniões com a equipe técnica da prefeitura. Aí nem tinha nem a figura do prefeito e nem do secretário, foi a equipe técnica. Essa equipe técnica, com todas as informações que nós passamos, deu qual. Aí voltou depois o prefeito e o secretário, aí teve uma negociação comercial e jurídica, porque que nós passamos por um processo que vai facilitar para vocês, que teve que passar pelo crivo do Ministério Público e do jurídico aqui, para não ter problema, né? Então, é um ato discricionário do prefeito, tá? Assina é o prefeito, não é o... Não, eu acho que eu tenho que entrar mais na esfera comercial, para poder até ajudar. Mas obrigado aí pela contribuição. Cara, Minas Gerais, naturalmente, André, nós não vamos ser aqui... Por estar em Lagoa Santa, a gente tem uma dificuldade maior com esse município, né? De acessar as pessoas, de apresentar a solução. Claro, cara, que eles foram extremamente críticos e preocupados com a questão do raio-x, para essa finalidade. Essa barreira de ser uma inovação, nós vivemos a mesma dificuldade que todo mundo vem vivendo em todos os lugares. Uhum. Será que vai dar certo? Será que no dia que eu estava fazendo a implantação eu tinha vendido, eu tive que aguentar isso. O pessoal falou, cara, mas será que vai dar certo? Não vai dar? E tem validação científica? Manda para mim. Então a gente teve que mandar uma série de coisas. A gente tem validação científica da tecnologia, da lâmpada UV, tivemos que mandar. O software de inteligência artificial, a gente teve que mostrar a metodologia. Uma série de informações, porque é natural. Nós estamos falando de inovação. Uma objeção que a gente venceu aqui muito grande foi porque é o seguinte, quando você fala da inteligência artificial, o corpo clínico ele tende a dar bomba na tecnologia. Por quê? Tomem cuidado com isso. A tecnologia substitui o homem.
Quando você fala que a inteligência artificial vai fazer o laudo de Covid-19, vai ajudar a ver a infecção de Covid-19, o médico fala assim, cara, se isso aqui entrar, eu estou ferrado. Não, quem faz isso sou eu. Então tomem muito cuidado, parece uma bobagem, porque lá fora, os médicos eles já sabem que lá fora a máquina está fazendo grande parte dos laudos de imagem. Aqui no Brasil, não. Então, o que a gente fala é o seguinte, pessoal, esse software não faz laudo de imagem, ele só auxilia. É fundamental a presença do médico. Estou te explicando isso tudo, cara, porque são coisas importantes de saber numa negociação. Porque se tiver um médico do outro lado, você falar que a inteligência artificial vai fazer o que ele faz, amigo, ele vai falar assim, beleza, nunca mais ele te liga. Tá? Então, você tem que falar que é um facilitador para a vida dele ser mais fácil, para ele poder voltar para casa mais cedo. Isso que é importante. E quem opera esse equipamento? Radiologista. Tem que ser o radiologista. A gente orienta que seja um radiologista. Tá? A gente orienta que seja um radiologista. Como é que funciona? Como é que foi a questão comercial também? Prefeitura, recurso da prefeitura, tá? Todo mundo, a gente já tem a lista aí divulgada no grupo lá da VMI na Veia, de quanto cada município ganhou para combater a Covid-19, né? Grande parte desse recurso nem chegou nos municípios ainda, então ainda está em tempo da gente aproveitar essa onda, tá? A gente tem que entender, pessoal, por mais que a gente faça um roteiro, que todo município é diferente de outro município. Então, vocês têm que entender, porque em alguns lugares você vai falar da retomada, em outros lugares você vai falar de prevenção. Porque se você chegar para um lugar que não está acontecendo nada de contaminação e falar de retomada, o cara vai falar assim, cara, você não está entendendo o meu momento. Você tem que entender o momento. É muito mais ouvir e estudar antes do que falar. Não preciso falar isso com vocês. Então, cada lugar você tem uma pegada diferente. No final das contas, nós estamos fazendo monitoramento e triagem. Tá? Aqui, a gente fez a primeira parte política com prefeito e secretário de saúde e fez em paralelo, um pouco em seguida, o convencimento técnico com a parte técnica. Não adianta, pessoal, trabalhar a sua parte política. Por quê? O cara que é de carreira, o cara que assina o dele e fica lá sujeito à punição do TCU, é o cara técnico. É ele quem vai dar o endosso do equipamento e vai dar o aceite, o gestor do contrato nunca vai ser o prefeito. Então, se você não tiver um bom convencimento técnico, você pode falar o que você quiser com a cara de cima, não vai fechar. Principalmente com uma tecnologia extremamente complexa como essa, que é a inovação. Uhum. Então, eu não sei se eu te respondi, cara, é mais ou menos isso. No seu caso, cara, o que eu queria te falar? Trabalhar grandes associações é bom. Só que a associação, cara, ela pega municípios com diversos cenários diferentes. Então, é um tiro de espoleta. Alguns vão atingir, outros não vão atingir. Tá? Você tem que saber disso. E o mais importante nessa conversa é entender aqueles que você não atingiu. Tá? Eu acho que o certo é você ir no comitê de gestão de crise, no caso da questão da Covid, no caso no meu estado aqui tem. Quem são as cabeças que estão trabalhando nisso, você poder colocar o equipamento em evidência para eles, para paralelamente você trabalhar com a parte política. É isso que você está querendo dizer, né? Principalmente, cara, já que você está falando de estado, é exatamente isso. Agora, se o seu estado tem influência nos municípios, o que não acontece sempre, porque tem a questão partidária, né, por aí vai. Se a Secretaria de Saúde do Estado tem muita influência na decisão dos secretários do município, aí, amigo, se você não convencer o Estado, você nunca vai vender para o município. Tá? Agora, uma vantagem para a capital, cara, em estados como o seu, é o seguinte, como grande parte do atendimento está na capital, se o município se cuida e tem uma ferramenta de triagem, tá, como o Smart Check, você diminui a quantidade de pessoas indo para a capital. Tá? Então, o cara da capital pode ser o seu maior vendedor dessa solução no interior. Certeza. A legislação, só lembrando, é a mesma no país todo. E o ato discricionário, esse recurso que nós falou, ele é municipal. Então, quem decide o recurso do Covid é o município, independente se você tem influência ou não do governador. Tá? Então, nós tivemos aqui também uma fala junto ao Estado de Minas Gerais, tá?
que não se mostrou tão interessado no primeiro momento. Agora, os municípios aqui que estão tomando a iniciativa de, ou por nós, ou por causa da mídia, nos procurarem, né? Então, é município por município. A associação, ela não compra, a não ser com verba federal e estadual, e a associação intermunicipal, ela tem contribuição dos municípios, mas neste caso do Covid, tem que ter o principal é o município, ponto. Mesmo usando a associação. A associação é para divulgar. É mais fácil fazer uma live com 13 municípios de uma mesma associação e depois pontuar um por um o tete-a-tete, entendeu? Sabe o que eu estava pensando, Jonatas? A gente tem uma abertura aqui na Câmara de Lojistas, dirigentes de lojistas. Então, existem vários lojistas que querem retomar o mercado, logicamente precisam dessa reabertura. Então, você trazendo isso para a Câmara de Dirigentes de Lojista, para que eles possam fazer um aporte, para eles juntarem. Falhou aí, André. Indo para isso. Essa devolutiva aqui para junto do comércio local. Ajuda na reabertura, né? Porque tem várias empresas fazendo doação. Então, aí, cara, eu acho que ajuda muito. Só que isso tem que ser uma questão casada com o gestor público. Porque, no final das contas, cara, quem vai tomar a decisão se o cara vai para o hospital ou se não vai, se o cara vai fazer isso ou se vai ficar em casa ou se não vai, é o gestor público, tá? E o mais importante para a retomada do comércio, cara, é o monitoramento do sintoma, tá? Você falou que já tem uma iniciativa nesse sentido aí, agora a gente tem que desafogar os hospitais, tá? Então, esse caminho, esse raciocínio faz muito sentido. Não, beleza. Fabiano, você está sem som. Fabiano, sem som. Fabiano, você está sem som. Pronto. Eu tenho um compromisso agora, vou precisar sair, mas eu tenho duas dúvidas. A primeira é o seguinte, não sei quem perguntou aí sobre quem opera o equipamento, mas obrigatoriamente, você falou que era sugerido, mas obrigatoriamente não tem que ser um técnico de radiologia por ser um raio-x? Cara, eu não consigo cravar essa resposta, deixa eu explicar por quê. Porque a gente fez todo um passo a passo para o cara ficar na posição correta, para orientar a melhor posição. O equipamento ele já vai com os presets de dose. Mas, cara, o profissional indicado é o técnico radiologista, tá? Agora, tem realidades que o cara pode não querer fazer. Eu acho que isso é muito regional, tá, ô Fabiano? Eu não sei te responder isso, vou ficar devendo essa aí. Eu vou perguntar para o Alan. E a orientação do grupo tem sido para o seu técnico radiologista. Eu vou perguntar, obrigatoriamente tem que ser, eu te repasso isso. O técnico radiologista faz isso com muito mais rapidez, Fabiano. Ele já conhece a tecnologia, então ele consegue demonstrar um resultado muito melhor. Aqui foi assim, foi feito um treinamento com todo técnico de radiologia aqui do município, todos, para fazer escala, né? E eles realmente pegaram a forma né? E deram uma dinâmica muito boa, rapidez, porque os caras já entendem, né? A Anvisa, na portaria 453, exige que todo raio-x humano seja operado por técnico especializado no segmento. Obrigado, seu Oswaldo. Maravilha. Essa era a minha dúvida. A segunda, Jonas, é o seguinte, o André está com um carro pendurado na árvore? Então, cara... Eu não tenho culpa que meu carro tem teto solar, ó. Aqui, ó. Cara... Desculpa, mas a VME paga bem, porra. É premiação. Eu bato meta, eu tenho premiação. A hora que você bater, Fabiano, você vai ter carro com teto solar. Eu achei que o carro estava quebrado. Eu achei que era uma caminhonete, viu, Fabiano? Que era aberta atrás. Agora que você me falou. Ele está no Pantanal, onde é que ele está? Gente, obrigado, uma boa tarde. Deu para esclarecer bastante coisa e vamos trabalhar. Mais dúvidas, pessoal? Então, tranquilo. Vou agradecer a todos, estou à disposição. Façam os agendamentos, vamos para cima, tá? Agora a Peteca está com vocês aí, eu devo mandar a apresentação para vocês atualizada até o final do dia. Você vai deixar tudo no Drive aí para gente? Posso pedir a Mariane para colocar lá no Drive, sem problemas.
Melhor, que até para Obrigado, poder... Ô, Jonas, muito obrigado. Obrigado, amigo. Fique com Deus. Obrigado, Valeu, Jonas. pessoal. Boa tarde a todos. Abraço a todos À aí. disposição, precisando. Abraço a Tchau, gente. todos. Boa aí. tarde. Obrigada a trabalho. todos. João, louco vinho, hein, João? Não falta outra coisa. O João é meu Tchau, herói. meninos. Boa tarde. Abraço. Boa tarde.